E se a proposta Enem 2018 for o problema do abandono de crianças no Brasil, hein? O que você faria? E aí, beleza? Nesse caso, logo no início, na minha introdução, eu diria que o problema é sistêmico e não dá para pensar a respeito desse problema de forma isolada. São múltiplas facetas para essa questão, para esse problema. E a sua solução exige participação pública, participação do poder público, participação da sociedade como um todo. Eu já deixaria isso muito claro na minha introdução, que não há como pensar sobre uma solução para esse problema sem entender que essa questão seja sistêmica. Logo no meu desenvolvimento 1, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu deixaria muito claro, por exemplo, que essa questão do abandono de crianças tem a ver com a questão de desigualdade social. E uma desigualdade social que fica muito mais evidente depois das revoluções industriais e depois do progresso urbanístico. À medida em que as cidades cresceram, esse problema se intensificou. Claro, o problema do abandono de crianças teve muito a ver com o crescimento das cidades. E aí, para colocar o meu repertório sociocultural, eu diria que no Brasil, a primeira obra que fala disso de forma bastante social, como denúncia mesmo, é Capitães da Areia, lá de Jorge Amado, obra de 1937, da segunda fase do modernismo brasileiro, obra que apresenta denúncia relacionada a essa questão de meninos abandonados. No meu desenvolvimento 2, no meu D2, no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu falaria que a palavra abandono tem que ser entendida de forma mais abrangente. Porque nem sempre a criança abandonada é aquela que está na rua. Existem crianças que dividem o teto com o pai, com a mãe, com o irmão, mas são abandonadas, porque essas famílias não permitem que essas crianças tenham o desenvolvimento integral em termos de educação, de saúde, de sociabilidade. Nem sempre o fato de a criança ter um teto para si significa que ela não esteja abandonada. Muitas crianças vivem debaixo do mesmo teto dos pais e são abandonadas culturalmente, outras sofrem agressões e por aí vai. Então a questão tem que ser entendida de forma muito ampla. E aí no meu D2 eu colocaria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz isso, que a criança tem o direito inalienável de ter o seu desenvolvimento amplo, integral. Todas as facetas da vida dela têm que ser desenvolvidos. É um direito da criança e uma obrigação de todos. E aí eu já parto para a minha conclusão. Se essa é uma obrigação de todos, é claro que é a obrigação das famílias, das escolas, dos vizinhos. E todo mundo tem que denunciar. Toda a sociedade deve estar atenta para acionar, por exemplo, o Ministério Público, já que o Ministério Público é quem garante que a lei deva ser seguida. É o Ministério Público que garante que a lei seja seguida. Eu diria que essa é uma obrigação de todos. Na minha intervenção, o meu agente seria a sociedade como um todo, mas eu falaria de escolas, eu falaria do Ministério Público, que tem uma participação fundamental nisso aí. E o que deve ser feito? Poxa, deve-se garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido. É isso que deve ser feito. De que jeito? Por meio de denúncias. Por meio de denúncias e por meio, sobretudo, do desenvolvimento da sociedade como um todo, diminuindo, por exemplo, a desigualdade social. Para quê? A fim de que isso deveria acontecer? A fim de que se tenha uma sociedade mais justa. Beleza?
Espero ter ajudado, tá? E anote aí, criatura. E um abraço para você. Tchau!